Muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal das 10 da SIC Notícias neste domingo, em que arranca uma semana de luto na África do Sul. O dia de oração e reflexão em homenagem a Nelson Mandela. Esta manhã realizou-se a primeira missa oficial com a presença da família do antigo presidente sul-africano. O Parlamento grego aprovou o Orçamento do Estado para o próximo ano, mas o documento não teve o aval da Troika. Alberto João Jardim promete reacender a luta pela autonomia da Madeira e deixa críticas às políticas do governo. O primeiro-ministro diz que é preciso fazer escolhas difíceis e assegura que quem descontou será sempre protegido pelo Estado. O Futebol Clube do Porto venceu o Sporting de Braga por 2-0. Hoje o Sporting joga no terreno do Gil Vicente e tenta alcançar a liderança isolada do campeonato. O Parlamento grego aprovou o Orçamento do Estado para 2014. O documento prevê mais austeridade e mais cortes, mas não recebeu o aval da Troika. Era já de madrugada quando o Orçamento de Estado foi finalmente aprovado. 153 deputados votaram a favor contra 142. Houve apenas uma abstenção. Em 2014, a Grécia vai continuar a sofrer cortes. O governo pretende reduzir 3,1 mil milhões de euros em despesa. Saúde, educação e prestações sociais serão as áreas mais afetadas, mas Atenas assegura que há uma nova forma de poupar. Ο προϋπολογισμός του 2014 αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση δημιουργίας ενός νέου υγιούς αναπτυξιακού προτύπου. Διότι ο προϋπολογισμός αυτός, πρώτον, δεν περιέχει οριζόντια μέτρα δημοσιονομικού χαρακτήρα, αυτά δηλαδή που ονομάζουμε μέτρα λιτότητας. Από τώρα και στο εξής, η περαιτέρω δημοσιονομική προσαρμογή μέχρι να φτάσουμε στο στόχο του 2016 δεν θα προέλθει από τέτοια μέτρα, τα οποία εξάντλησαν πλέον τις δυνατότητές τους κοινωνικές και οικονομικές. Θα προέλθει από τη φορολογική συμμόρφωση. As novidades que o Executivo tenciona imprimir deverão refletir-se numa subida da receita fiscal em 2,1 mil milhões de euros. Um aumento que, de acordo com as previsões, será acompanhado de um crescimento do PIB em 0,6%. O primeiro-ministro acredita que a Grécia está a reerguer-se. Για πρώτη φορά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, η χώρα μας δεν θα χρειαστεί δανεικά για να βγάλει τη χρονιά, για να καλύπτει τις ανάγκες της φέτος. Όλοι μας επιζητούμε, ελέγχθη εδώ στη Βουλή, την αποδέσμευση από το μνημόνιο. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο αποφασιστικό βήμα για να αποδεσμευτούμε από το μνημόνιο. A visão positiva de Samaras decorre do excedente orçamental previsto para o final deste ano. Nos últimos 6, o facto é que a economia helénica recuou 25%. O futuro continua a ser incerto. Atenas e a Troika não se entendem quanto às previsões para 2014. Daí que tenha sido adiada para janeiro a última avaliação ao programa de ajustamento. Por consequência, mantém-se congelado o empréstimo de 1.000 milhões de euros e o governo grego recusa-se a aplicar reformas à alta velocidade exigida pelos credores internacionais. Na prática, no próximo ano, o orçamento agora aprovado poderá vir a ter de ser alterado. Atenas diz que precisa de financiamento na casa dos 500 milhões, mas a Troika estima o triplo desse valor. O acesso aos mercados poderá ser a salvação para um governo que tem estado a fazer frente ao FMI, BCE e Comissão Europeia. Realizou-se esta manhã a primeira missa oficial em memória de Nelson Mandela. Centenas de pessoas estiveram presentes na cerimónia numa igreja em Joanesburgo. Assistiram à missa o presidente da África do Sul, Jacob Zuma, e familiares do líder sul-africano, incluindo a ex-mulher Winnie Mandela. Hoje é dia nacional de oração e reflexão no país, onde continuam as homenagens. Durante o dia realizam-se de resto outras missas em igrejas para celebrar o legado de Madiba. Milhares de pessoas continuam também a deixar flores e mensagens nos 2 bairros de Joanesburgo, onde Mandela viveu. Em marcha estão as preparações para as cerimónias fúnebres. Entretanto, vários líderes mundiais vão confirmando presença para esta terça-feira, dia da primeira grande ovação ao líder sul-africano no estádio do Soweto, em Joanesburgo. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, viaja hoje rumo ao país. Os Estados Unidos vão ser representados por Barack Obama e pelos ex-presidentes Bill Clinton e George W. Bush. Alberto João Jardim promete reacender a luta por mais autonomia para a Madeira. No jantar de Natal com militantes sociais-democratas, o líder insular criticou as políticas seguidas por Pedro Passos Coelho.
Se no próximo ano alguém promete dar dor de cabeça ao governo de coligação PSD-PP... Esse cara sou eu. Se em 2014 esperam um PSD calmo, se esperam um PSD brando, estão muito enganados. Lisboa está enganada e aqui também na Madeira estão enganados. Espera um pouquinho mais. Eu não sou separatista, mas também já não estou para aturar este sistema político que não nos dá a capacidade de termos um sistema fiscal próprio, que não nos dá mais capacidade legislativa, que não nos dá o direito de ter um sistema de justiça próprio. E por isso a alternativa é só uma. Acabou, vamos lutar contra isto, chamem-nos os nomes que quiserem, mas a luta da autonomia vai ser reacendida agora, neste ano de 2014. Jardim quer mais autonomia para a Madeira e o fim das políticas erradas do governo de Pedro Passos Coelho. Não se regenera um país tendo receio de mudar o regime político e preferindo antes cair em cima dos salários, das pensões e das reformas das pessoas. Isto não é uma política social-democrata. E é por isso que nós, PSD da Madeira, dizemos claramente não ao que se passa em Portugal continental. A um ano de deixar a liderança dos social-democratas madeirenses, Jardim apelou ainda à responsabilidade dos militantes perante o aparecimento de várias candidaturas à sucessão, alertando para o perigo das guerras internas. O Primeiro-Ministro diz que chegou a hora de tomar decisões difíceis para garantir a sustentabilidade da segurança social. No fim do Congresso Portugal Maior, Pedro Passos Coelho assegurou que quem descontou nunca perderá a proteção do Estado. Essa proteção é merecida e inegociável. Mas os sistemas que pusemos em prática para levar a cabo a concretização desse direito vêm agora os seus pressupostos ser questionados. A sustentabilidade tornou-se, ou tem de se tornar, numa palavra-chave. Não podemos permitir que a irresponsabilidade ou qualquer miopia de curto prazo ponham em causa, para o futuro, estas estruturas de segurança social de que dependem as vidas dos atuais e dos futuros reformados. Dezenas de personalidades marcaram ontem presença numa jornada de luta contra o encerramento dos estaleiros navais de Viana do Castelo. Mário Soares e as eurodeputadas Ana Gomes e Marisa Matias, entre muitos outros, pediram que o Governo recue na decisão e que salve os estaleiros navais. Hoje é um dia especial para Viana do Castelo, para os trabalhadores dos estaleiros e para Mário Soares. No dia em que faz 89 anos, o ex-presidente da República pede de prenda trabalho para os 609 funcionários. É possível fazer coisas bem feitas. E estes homens estão no seu direito de lutar e devem continuar a lutar. É por isso que eu cá estou solidário com eles. A jornada de luta organizada pela Câmara de Viana trouxe à cidade o país e a Europa. Os que aqui sobem ao palco estão contra um negócio que dizem desastroso. O governo entregou a concessão dos terrenos e das infraestruturas à Martifer até 2031. Mas quem é a Martifer? Você sabe, quem é que controla a Martifer? Além dos dois irmãos que estão à frente da Martifer, quem são os acionistas da Martifer? Vamos lá ver, vamos lá esmiuçar quem eles são. Eu sei que em parte é a Motengil e em parte parece-me que são capitais angolanos também. E estamos perante uma situação, como estava a referir, em que se propõe a cedência de terrenos por 7 milhões de euros. Isso implica ter que pagar 30 milhões de euros de indenizações a trabalhadores, implica não cumprir contratos que estão já assinados e, obviamente, deve haver também aí algumas sanções. A única garantia que nós temos é que há 600 desempregados a curto prazo. Portanto, é a única garantia que nós temos. E, portanto, neste cenário em que a distribuição das instituições tem sido a marca deste governo, tudo aponta para termos grandes preocupações em relação ao futuro. O governo diz que esta é a única forma de contornar a devolução de 180 milhões de euros à Comissão Europeia. Por aqui, há quem questione esse facto num tempo em que sobram dúvidas
mas há uma certeza. Nós não podemos desperdiçar o melhor que temos. E é esse o desafio que fazemos e é esse o apelo que eu faço ao Sr. Primeiro-Ministro, que ouça Portugal a transmitir esta mensagem. Temos que parar para pensar, não faz mal parar. O importante é que tenhamos uma boa decisão e as boas decisões têm que ser sempre refletidas. Nós temos que dizer ao Sr. Primeiro-Ministro, e ele já nos ouviu, e vamos continuar a dizer, Sr. Primeiro-Ministro, nós não queremos indemnizações, queremos trabalhar. Os estaleiros vão despedir mais de 600 trabalhadores até ao final do ano. O Conselho de Ministros já autorizou o empréstimo para pagar as indemnizações. Os senhores que seguem são a Martifer e a USC, mas por aqui ninguém quer ouvir falar disso e prometem dar luta nas próximas semanas. O Futebol Clube do Porto derrotou em casa o Sporting de Braga. Jackson Martínez esteve em destaque ao marcar os 2 golos dos Dragões. Primeira parte com 2 ocasiões de golo, uma para cada equipa. Do lado do Sporting de Braga foi Felipe Pardo a ameaçar. O remate do colombiano acabou por sofrer um desvio. Já a melhor oportunidade do Futebol Clube do Porto foi criada por Josué após uma arrancada de Alex Sandro. O médio portista obrigou Eduardo à defesa da noite. A palmada na bola manteve as 2 equipas a 0 e assim foram para o descanso. Durou pouco tempo o nulo, porque logo a abrir o segundo tempo, Varela iniciou a jogada do 1-0. Alex Sandro cruzou para Jackson, que chegou ao 9º golo no campeonato. O remate ainda sofreu um desvio em Nuno André Coelho. Paulo Fonseca e os jogadores celebraram o golo. E pouco depois, quase faziam a festa pela segunda vez, mas neste lance a defesa do Sporting de Braga esteve melhor. Só dava Porto, que pediu grande penalidade por falta de custódio. Paulo Batista deixou seguir. O Futebol Clube do Porto resolveu o jogo aos 79 minutos. Silvestre Varela baralhou as marcações e serviu Jackson Martínez, que chegou à dezena de golos no campeonato. Nuno André Coelho pediu falta do colombiano, mas o árbitro Paulo Batista confirmou o golo. Varela e Jackson estiveram inspirados e ajudaram o Futebol Clube do Porto a regressar às vitórias. Os azuis e brancos igualaram o Benfica na classificação. O Sporting joga hoje em Barcelos. O Gil Vicente é nesta altura o 5º classificado da Primeira Liga, logo a seguir ao Estoril, mas com menos um jogo. Os minhotos ainda não perderam em casa. Já do lado do Sporting, Leonardo Jardim tem todo o plantel à disposição. Uma vitória coloca os Leões isolados no comando do campeonato pela primeira vez esta época. Passam agora 12 minutos das 10 da manhã. Vamos olhar as primeiras páginas dos jornais deste domingo, dia 8 de dezembro. A começar pelo Público, que revela que os hospitais privados estão a ser obrigados a dar órgãos para transplantes. É uma transposição para a lei portuguesa de diretiva europeia, que inclui pela primeira vez os hospitais privados. O destaque fotográfico vai para a manifestação de ontem em defesa dos estaleiros de Viana do Castelo. Na imagem está Mário Soares, que participou nessa iniciativa, e uma citação do antigo Presidente da República a dizer que estes homens devem continuar a lutar. No Diário de Notícias, a água vai aumentar para 1,3 milhões de portugueses. São mudanças, privatização dos resíduos deve avançar até março. Nas águas, a reestruturação vai revolucionar o setor. Ao fundo, uma entrevista a Alexandre Soares dos Santos, o presidente do grupo Jerónimo Martins, a dizer que não se cala enquanto não vir um acordo entre PS e PSD há 10 anos. No Jornal de Notícias, os doentes oncológicos sem dinheiro para comer, a crise faz aumentar o número de casos. Na imagem está a vitória do Futebol Clube do Porto sobre o Braga por 2-0. Tchá volta a animar o Dragão. O Correio da Manhã faz manchete com a polícia espancados em discoteca gay. Foi uma rixa em bar do Porto. Em baixo, o destaque também para o jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting de Braga, com a vitória dos Dragões, que apanham o Benfica na liderança provisória do campeonato. Passamos aos desportivos. O regresso às vitórias após 2 empates e uma derrota. Jackson Martínez marcou os 2 golos no Dragão, mas o destaque principal da bola vai para a hora do Leão. Sporting joga hoje, frente ao Gil Vicente, pode ser líder isolado ao fim de quase 9 anos. No Record, o Sporting pode ser líder isolado pela primeira vez desde 2005. Verde para avançar. Bruno de Carvalho está muitíssimo satisfeito com o plantel. Ao fundo, Óscar Cardoso, o regresso do avançado na Champions está mais difícil.
Por último, o jogo, a vitória do Futebol Clube do Porto sobre o Braga por 2-0. Primeira parte deu Braga, mas Fonseca mudou tudo ao intervalo e o campeão asfixiou os minhotos. Segunda, a fundo. Ao lado do Benfica, que está desiludido com o empate frente ao Aroca, esteve no Seixal de manhã. Vieira deu um raspanete ao plantel. Avançamos agora para o comentário dos jornais, hoje com Jorge Lima. Acaba de editar Pensamentos do Dalai Lima, um livro que foi feito a partir do blog e do qual já vamos falar. Muito bom dia, seja bem-vindo. Começa por destacar uma notícia que vem no Público e que fala sobre o Papa Francisco. Ao domingo há menos notícias, mas aproveitei o pretexto para ir a uma coisa se calhar mais profunda e que vai ter mais impacto. E realmente o Frei Bento Domingues fala da exortação apostólica Evangelii Gaudium, onde tem coisas que me parecem verdadeiramente revolucionárias no verdadeiro sentido do termo, e que colocam claramente o Papa, apesar de ainda estar no princípio, em alguém que pode ser uma referência nesta altura em que os dois grandes blocos parecem não resolver os problemas da humanidade. Exemplos concretos nas outras notícias que escolhi, e onde realmente denuncia o capitalismo selvagem, mas ao mesmo tempo enuncia valores morais de sempre e vai contra a tradição, diz que a tradição não tem que ser uma coisa que siga. Portanto, escolhi este comentário à exortação apostólica porque me parece que é alguém que se vai afirmar claramente no mundo sem referências como uma referência para católicos e não católicos. E parece-lhe que o Papa tem mostrado sempre esse exemplo, até nos diferentes eventos onde tem participado, com uma atitude, como chefe da Igreja Católica, mais aberta do que os anteriores. O Papa, não me parece que os anteriores não fossem abertos. Sim. Simplesmente o Papa sabe claramente comunicar com as pessoas e sabe distinguir entre as coisas fundamentais a preservar e as que não o são, e portanto realça claramente a misericórdia e de facto, quando se vai por aí, tem-se um critério que vai responder a muitas questões e que põe a figura humana, a pessoa humana no centro de tudo. Passamos à manchete do Diário de Notícias, com a notícia de que a água vai aumentar para 1,3 milhões de portugueses. Como é que olha para este novo aumento? Este seria o contra-exemplo do que eu falei agora, não é? Ou seja, há 2 anos estávamos com a perspectiva de nacionalizar a água em Portugal. Um bocadinho, se calhar, como moda, à boleia da crise. Felizmente isso parece estar ultrapassado. Com o novo Ministro do Ambiente, simplesmente há a perspectiva ou seja, estamos entalados entre duas coisas, a situação atual, que é uma confusão administrativa e desperdício de água e tudo isso, que cria realmente uma solução insustentável, diferenças de preço brutais entre o interior e o litoral, e, por outro lado, de repente, parece que a solução seria privatizar ou, como diz aqui a notícia, aumentar para 1,3 milhões de portugueses ou até 8 milhões de portugueses, enfim, noutra perspectiva. E é a tal situação em que, quando não há critério, necessidades fundamentais do ser humano podem estar em causa. Destaca também no Jornal de Notícias uma necessidade do ser humano que, neste caso, está em causa. Os doentes oncológicos que estão sem dinheiro para comer é preocupante. Preocupantíssimo. É a questão da água levada ao extremo, ou seja, mais uma vez, a pretexto da austeridade, as pessoas são realmente tratadas como números. Isto é um clichê que tem sido usado até demagogicamente, mas não deixa de ser verdade. As pessoas são usadas como números e, portanto, se não houver dinheiro para dar os remédios certos às pessoas, as pessoas podem morrer. É um custo da crise. E a certa altura estamos todos tão adormecidos que, se calhar, já aceitamos isto como uma coisa inevitável, que não é nem pode ser. E o Papa realmente vem dar critério para estas coisas e mostrar que temos mais do que recursos suficientes para resolver estas questões e muitas outras. O Diário de Notícias traz hoje uma entrevista a Alexandre Soares dos Santos. O que é que destaca das palavras do presidente do grupo, do Jerónimo Martins? Bom, aqui diz-se-ia de uma forma mais superficial que haveria contradição entre escolher o Papa a denunciar o capitalismo e Alexandre Soares dos Santos. Mas este senhor é alguém porque eu tenho bastante admiração, não tenho que concordar com tudo,
mas realmente, no mundo em que as notícias vivem das declarações e dos jogos de bastidores do líder da oposição e do líder da situação, este senhor realmente, permite-me a expressão, chama os bois pelos nomes e diz que os políticos desconhecem completamente a realidade, e de facto é gritante que num país com este historial seja governado ou venha a ser governado por pessoas que manifestamente estão impreparadas. E, portanto, ele diz, por um lado, que PS e PSD deviam governar juntos, e é verdade, mas, por outro lado, fala muitas outras coisas, e recomendo esta entrevista porque fala de coisas da vida real, ou seja, não um mundo de faz de conta, onde somos enganados nas sombras, mas, de facto, de situações reais de alguém que trabalha e que tem uma fundação que presta um grande serviço ao país, e onde acho que se pode aprender um bocadinho quando se quiser passar para lá da espuma dos dias. E por ter essa grande importância, como disse, por ser uma das figuras do país e um dos empresários do país, quando diz que não se cala enquanto não existir esse acordo, acha que o Governo dá ouvidos, que vai dando ouvidos a estes empresários e a estas figuras? Eu julgo que não, diz que dá, mas a prática mostra que parece não dar. Muito bem. Passamos agora ao seu livro. O Jorge tem um blog, acaba de lançar agora também este livro. Como é que surgiu a ideia para o Dalai Lima Pensamentos? Como é que surgiu a ideia de passar desse blog para livro? Olha, antes do blog surgiu de uma acumulação de pedacinhos de toalhas de papel de restaurantes onde iam aparecendo ideias espontâneas desde os meus tempos de faculdade. E a certa altura juntei tudo e comecei a mandar a umas meia dúzia de pessoas, que ao longo de 10 anos se transformaram em quase 500, que são neste momento. E que feedback é que ia obtendo? O feedback é muito bom, quase que tenho pudor em dizer o feedback que tenho tido das pessoas, desde os amigos até pessoas desconhecidas que vão entrando no blog, e pessoas que eu admiro e que não conhecia anteriormente. E que realmente dizem que estes pensamentos conseguem falar com uma grande capacidade de síntese, lá está, um bocadinho das coisas que falávamos há bocadinho, além de coisas do dia-a-dia, e alguns tive a alegria de os ver transformados em mails virais. Eu dou-lhe um exemplo, por exemplo, uma coisa que circula por aí, que era aquela... Se queremos seguir o caminho dos gregos, comecemos por envenenar Sócrates, na altura do pico do consulado do primeiro-ministro anterior, ou então uma outra, já nesta situação, que também circula por aí, anónima, infelizmente, que é Baltasar ofereceu mirra, Melchior ouro e Gaspar ficou com tudo. Portanto, os pensamentos tentam, no fundo, zurzir, a palavra é pretenciosa, mas zurzir as pessoas que nos zurzem a nós e, portanto, dizer, ok, não tenho simplesmente que aguentar, posso dizer alguma coisa e dar alguma alegria às pessoas que recebem isto todos os dias e que dão palmadinhas nas costas por isso. São pensamentos que estão agora em livro e que podem ser acompanhados também no blog Dalai Lima. Jorge, muito obrigada pela presença neste jornal das 10, que está a chegar ao fim. Resta-me dizer-lhe que toda a informação pode ser seguida e atualizada em sicnoticias.sap.pt e, claro, está na SIC Notícias Interativa. Eu volto às 11h. Tenham um bom dia.